Amém. Paz, povo de Deus. Tudo bem? Que Deus abençoe. Aqui é a voz semeando essa doutrina com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês, eu estava meditando aqui no livro de 1 Coríntios, do capítulo 1 até o 3, onde Paulo aborda com essa igreja, com essa reunião que havia dos Coríntios, uma igreja que tinha tanto gregos como judeus junto, se reuniam, e sabe que é um conflito de cultura, é um conflito de cultura. Então estava tendo ali uma dissensão, alguns irmãos havia falando, que eu sou de Paulo, outro de Silas, e aquela confusão lá dentro. E Paulo vinha abordando, aí desde o capítulo 1, ele vem abordando aí o homem espiritual, a mentalidade que ele devia ter, ele fala aí sobre a questão, ele fala sobre nosso corpo, que nós somos espirituais ou carnais, através das nossas atitudes, amém? E quando chega aqui no final, ele disse, nós temos que ter a mente de Cristo, os que são espirituais discernem. A mente de Cristo era celestial, ele estava falando isso pela mentalidade daquelas pessoas, por causa de cultura, conflito de cultura entre os gregos. Os gregos tinham, quando Paulo diz que a sabedoria de Deus para alguns era loucura, era loucura para os gregos, porque os gregos eram pessoas que davam muito valor à oratória, à sabedoria. Eles foram os primeiros pensadores do mundo, os gregos. Gostavam muito eles ouviam muito, uma sabedoria nova, eles queriam saber, então eles eram muito pensadores. Então para eles, falar de Cristo ressuscitado, de um Jesus que ressuscitou, para muitos era loucura. Para os judeus era escândalo, porque os judeus não aceitavam. Então Paulo estava aqui abordando, no contexto original, essa situação. E essa congregação, esse lugar onde os irmãos se reuniam, que não era um prédio, mas ele está falando aqui de igreja, pessoas que se reuniam, ligadas a Cristo, mesmo tendo esse conflito de cultura. Paulo aqui está abordando isso. E ele fala sobre o Espírito que recebeu, o nosso Espírito que habita nesse nosso corpo, porque o Espírito ele veio de Deus, ele tinha que estar de sintonia com Deus para ter uma mente de Cristo. Aí quando chega no capítulo 3, ele diz assim, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos, por causa da coisa tão pequena que eles estavam brigando, coisa de menino, encrenca de menino. Podia haver através daquelas atitudes deles, que eles estavam tendo ação de menino. Então Paulo diz, é tão pequeno que vocês estão falando, de Cristo. Ele diz, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora pode. Porque se Paulo fosse falar tudo para eles, o que ele verdadeiramente queria falar, eles iam ficar aborrecidos como criança, iam fazer birra, não iam entender, porque a mente deles ainda era natural. Porque só pelas dissensões que eles estavam tendo, é coisa de menino brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Silas, aquela encrenca, dava para ver o nível ainda que eles estavam nesse mundo natural aqui, ainda não tinham uma mente de Cristo, uma mente evoluída. Paulo está dizendo, vocês ainda não evoluíram espiritualmente, mentalmente, amém? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, isso é coisa de gente pequena, Paulo está dizendo, pessoas carnais, inveja, contenda, dissensões, essas confusões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo diz, vocês continuam só na natureza humana, porque nós somos um ser que nós temos que entender que nós temos duas naturezas, a natureza humana, enquanto nós estamos aqui nesse corpo, e a natureza do espírito, que é o espírito que move esse nosso corpo. E é através do Espírito que nós se ligamos a Deus, não é através do nosso corpo. O nosso corpo, ele é algo que nós devemos zelar, mas não é através do corpo humano que nós nos se ligamos a Deus, é através do Espírito, da mente espiritual. Então Paulo aborda aqui essa situação desde o capítulo 1. Ele está aqui, o contexto não é falando com a gente. Eu sei que nós hoje temos atitude, o ser humano tem essas atitudes, de confusão, de não aceitar, aquela coisa, ver que a pessoa ainda é carnal e não pode estar falando muita coisa para ela porque ela não vai entender. Isso aconteceu com Jesus e isso aconteceu com o apóstolo Paulo. E as pessoas aqui nesse episódio, essa carta está direcionada
a essa reunião. Essa igreja ela era mista com judeus e gregos. Um judeu falava uma coisa, e isso era um conflito de cultura, de história, então ainda está impregnada nas pessoas isso aí, e eles ainda estão pensando no carnal. Paulo faz uma análise aqui pela questão do que eles estavam fazendo. Aquilo indicava que eles tinham uma mente de menino. Menino que fica encrencando por coisa que não tem ideia. Até ele diz, E ele fala assim, pois, o que é Paulo? Ele diz, não é nada. Né? Paulo diz, o que é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministro. Ministro significa remador. Não é nada, é só alguém que ajuda remando. Ministro, pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Paulo traz a importância de quem deve ser adorado, a quem deve se ligar. É aquele que dá o crescimento. O importante não é aquele que põe a semente lá. A semente qualquer um joga. Paulo está fazendo uma alusão a eles entenderem. Né? Quem agoa também não tem lá essa importância. A importância é quem dá a evolução espiritual, que é Deus. Enquanto ele não se ligasse a Deus, ele não ia evoluir. Então ele estava dando importância a Paulo, a Sila, como muitos têm aí. Dando importância a homens, porque não é Deus. Amém? Então, para a gente entender esse episódio, Paulo está falando aqui, está tratando desse assunto aqui. Amém? Entre gregos, os gregos valorizavam a sabedoria, né? Por isso que Paulo fala, né? A sabedoria do homem para Deus é loucura, porque a sabedoria deles era humanamente. Eles queriam resolver as coisas de Deus através de sabedoria humana. E os judeus nem queriam ver, porque para eles, na mentalidade deles, era uma loucura o que Paulo falava. Era um escândalo. Né? Então, para os gregos, era loucura o que Paulo estava falando. De um Jesus ressuscitado, que passou aquele tempo, morreu e saiu. Para eles era loucura, muitas coisas eram loucura. Pela sabedoria humana, pelas análises humanas. Eles queriam analisar as coisas de Deus. E tem muita gente fazendo isso, querendo analisar as coisas de Deus, os aspectos espirituais, pelas coisas materiais. Se alguma coisa acontece com ele, ele acha que é porque a vida dele, aqui nesse mundo, Jesus foi claro, pela sabedoria, no mundo tereis aflições. Então não analise os acontecimentos da sua vida aqui com o mundo espiritual. O mundo espiritual vai ser perfeito, vai ser eterno, e aqui vai ser passageiro e temporal. Tudo que acontecer na sua vida vai ser temporal, uma hora vai passar. Pode custar, mas vai passar. Mas a eternidade é perfeita. Amém? Então, se você tem uma mente espiritual, você está com a esperança. Tudo está caindo aqui, você está com a esperança. Então, Paulo aqui, ele está abordando esse assunto. Ele não direcionou essa carta para nós no nosso tempo odierno. Agora, tem exemplos aqui nessa carta que a gente pode usar hoje para nós? Claro que tem. Amém? Para que a gente evolua e cresça. Amém. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, essa é a palavra de hoje. Amém?